dos que normalmente caem. Vamos O Bandeira de Mello é presidente do Flamengo. Oi? Não, o nome do antigo autor ali. O que tem? É o mesmo nome do antigo presidente do Flamengo. Paralelo aqui pra outra coisa. Agentes políticos. São os que ocupam cargos principais na estrutura constitucional, integram os mais altos escalões do poder público, os quais incumbem a elaboração das diretrizes de atuação governamental e não de administração pública. A atuação do agente político é governamental e não de administração pública. As funções de direção, orientação e supervisão geral da administração pública. Exemplos consolidados, ou seja, se cair na sua prova esses 3 exemplos, você já sabe que eles são agentes políticos. Tá? Membro do Executivo, Presidente da República, Governador e Prefeito. Tranquilo. Membros do Legislativo, Senador, Deputado e Vereadores. Tranquilo. Só lembrar de política, né? Uhum. Assessores diretos do Executivo e do Legislativo, os ministros e os secretários, tanto do Estado, Distrito Federal e município. Os que são consolidados é mais tranquilo. Os que não são consolidados, mas não está consolidado, então vai cair na prova? Vai. Claro que vai. Inclusive são eles os que caem. Membro do Ministério Público. Membro do Judiciário. Membro do MP, promotor de justiça, procurador da República. Lembrando que eles são o quê? Cargo vitalício e eles são agentes políticos. Membros do Judiciário, juízes, desembargadores e ministros. Por quê? Porque a função deles está prevista na Constituição. Não tem lá um artigo específico dizendo a função do bendito? Então, são políticos. Membros dos tribunais de contas, conselheiros e ministros. Aqui é que o bicho pega. Parte da doutrina diz que não. Uma parte diz que sim. Mas a gente fica com quem? Com o STF. O STF fala que não, porque eles são administrativos. Eles não são agentes políticos, eles são agentes administrativos. Lembrando, prestem atenção aqui, membros dos tribunais de contas, conselheiros e o auditor. Entra nisso aqui? Não. O auditor, obviamente, ele é administrativo. Mas é aí que pega. Porque você vai ficar, não, o STF não considera, o STF não considera. Aí chega lá, membro do tribunal de contas, você já acha que é o quê? O auditor. Aí na sua prova cai do auditor, você fala, não, ele não é um agente político. É um agente político, por exemplo. Não, ele é administrativo. Tá? Porque só tem nome de tribunal. Oi? Não, dá pra assimilar que a gente já visto na aula sobre tribunais. O Tribunal de Contas é o tribunal que tem nome de tribunal, mas não é tribunal. Mas não é. É isso aí. Como você já tiver essas matérias antes, fica mais tranquilo. Tá? A minha preocupação é com quem não tem essa base que você já tem. Mas assim, mais uma vez eu repito. O material eu coloquei de forma bem mastigada. Tá? E eu coloco os exemplos que caem. Então não cria um bicho de 7 cabeças inventando exemplo. Porque não são esses que caem. Tá? Membros da Defensoria Pública, defensores públicos federais e estaduais. Doutrina leva para o mesmo entendimento do MP. Ou seja, são. Agentes públicos. Se cair na sua prova da Defensoria, São agentes públicos. são agentes. Não, públicos são, políticos, não, né? políticos. Desculpa, agentes políticos. Tá? Não é o técnico nem o analista. Você fala, não, o técnico da Defensoria Pública, o analista da Defensoria Esses Pública. são agentes públicos. Não são esses. A gente está falando de membros da Defensoria, ou seja, defensores. Pegaram o bizu? A gente vai ter que decorar. Isso aí é decorado. A minha preocupação aqui é somente com o Tribunal de Contas. Porque como o STF vai contra
o entendimento de uma parte da doutrina, se for cair um desses aqui, normalmente vai cair o que o STF decidiu, entendeu? E quem vai estar certo? É o STF, você vai marcar sempre de acordo com o STF. Concordando, não concordando, você marca o que ele quer, tá? Agentes administrativos. Servidor público, em seu sentido estrito, é a expressão utilizada para identificar aqueles agentes que mantêm relação funcional com o Estado em regime estatutário. São titulares de cargos públicos efetivos ou em comissão. Sempre sujeitos a regime jurídico de direito público. Li, não entendi. Esse é o conceito, né? O que você precisa pegar aqui, na hora que você tiver o seu material impresso, marque regime jurídico de direito público, regime estatutário. Pronto, você já vai matar a charada. Tá? Empregados. A expressão empregado público designa os agentes públicos que, sob regime contratual. Olá. Ó, tu tá já me devendo 2 brownies. Olha. Contratual trabalhista, ou seja, seletista. Nada mais é do que isso aqui, ó. Nós falamos. Tá? O servidor, ele é estatutário. O empregado público, por mais que ele seja público, ele fez o concurso, mas ele é regido pela CLT. Mantém vínculo funcional permanente com a administração pública. São os ocupantes de empregos públicos sujeitos predominantemente a regime jurídico de direito privado. Esses podem ser Pode. Tanto, Aqui, ó. Se eles têm direito ao seguro-desemprego, é porque eles podem ser, ó. Esses são os estatais, no caso. Não. Aqui é o empregado. Tá? Servidor temporário. Função PSS. A gente acabou de ver lá. A gente vai ver mais a fundo. São os contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No artigo 37.9, inciso 9, não tem cargo nem emprego público, exercem uma função pública remunerada temporária e o seu vínculo funcional com a administração é contratual. Mas se trata de um contrato de direito público e não de natureza trabalhista. Eles não têm o contrato de trabalho previsto na CLT. Em síntese, são agentes públicos que têm com a administração pública uma relação funcional de direito público, de natureza jurídico-administrativa e não trabalhista. Por mais que seja regido pela CLT, eles não têm uma questão de trabalhista. Meio confuso, porque é meio contraditório. Mas o que vai cair, né, caindo sobre esse ponto, é a questão que está aqui, que você precisa saber. Por quem ele é regido? Pela CLT. Tem estabilidade? Não tem estabilidade. São os pontos principais, tá? Os agentes por colaboração. Agente que colabora com o Estado. Consultor da polícia. São particulares que colaboram com o poder público voluntário ou compulsoriamente, ou também por delegação. Não possuem vínculo efetivo com o Estado e nem remuneração em regra. Equiparam-se a funcionários públicos para fins penais e para responsabilidade por atos de improbidade. Se subdivide em 3. Os credenciários, aí ó, o teu perito. Mas perito tem remuneração. Mas pode ou não ter remuneração. Só se ele for consultado, nomeado, solicitado. Credenciados são os que recebem incumbência da administração para representá-la em um determinado ato ou praticar certa atividade específica mediante remuneração do poder público. Credenciante. A exemplo dos peritos judiciais. Então, se falou peritos judiciais, é qualquer perito. Tá? Ou pessoa notável para representar o Brasil em evento externo. Não tem concurso. Coloquei o exemplo do perito e o Pelé, quando acompanhou o Lula
na escolha da sede da Copa. Tem também agora quando o Temer, no Líbano, ele foi representar o Brasil. A Janja que foi agora nas Olimpíadas, gastou 83. Professora, como é que faz para poder, para um peritográfico técnico ocupar um cargo, ó, para ele exercer uma função no cartório, por exemplo? Ele tem que ser nomeado? Nomeada, Ele tem indicação. Tem como se colocar à disposição? Eu nunca vi. Não, ele tem um site lá no tribunal que você se inscreve. Aí o juiz vai lá e... Só que normalmente, antes de você fazer essa inscrição, você tem que ter cursos especializados. Não, sim. É. Pô, tô pensando em fazer o curso, mas, pô, pra Não arrumar é uma vaga, assim, tem que ter um TI, não né? é você querendo ser. Não, eu sei, tem que ter o curso técnico. Não, se você tiver algum advogado, amigo advogado que tem... Normalmente é indicação. É indicação. Tem que Aí conhecer o alguém que advogado- conhece juiz. A vida hoje é assim. Então é só fazer o curso na época de política. Eu que É só fazer na Hoje em época dia de é política. triste, então. Eu tenho uma amiga minha que ela é dentista do SUS. Sim. Ela é concursada. Puxaram ela, só fez a provinha pra ter o nome na prova lá e puxaram depois. Isso acontecia muito antigamente. Pum. Prova militar, então, só colocar o nome do coronel no título, já era. O do bombeiro você parou da UERJ por causa disso, tava tendo muita fraude, tava tendo muita fechada, os coronéis estavam puxando todo mundo. Aí o UERJ percebeu isso e se parou. Então, os credenciados, eles têm a incumbência, né, de representar o Brasil em eventos externos ou quando for em caso de peritos. Não tem concurso. Você precisa guardar isso aí na sua cachola que não tem concurso. Ouviu? Uhum. Honoríficos. Eles podem também ser chamados de requisitados ou designados. Se na sua prova estiver falando dos requisitados ou designados, você não vai falar, ih, a professora não falou desse. É a mesma coisa que os honoríficos. Para o exercício de funções públicas relevantes e específicas, como os jurados, os convocados para prestação de serviço militar ou eleitoral, os comissários de menores dos 6 cidadãos do Conselho da República e outros que não possuem vínculo com o Estado e, em regra, sequer são remunerados. O jurado mesário, e aqui, ó, quando fala para prestação, convocado para prestação de serviço militar, eles podem receber abaixo do teto. Abaixo até do mínimo. Tá? Os convocados? Os convocados. Tem a súmula vinculante 6. Como assim, professora? Vamos supor, naquela função para que ele foi chamado, Uhum. vamos supor que ali o mínimo que ele deveria receber era 6 mil. Aí o Estado pega e fala, não, você só vai ganhar 4. Ele pode ganhar. Mas ele é obrigado? Sim, ele é convocado. Tipo, tá, entendi. É igual quando você é jurado, não comparece não, só para tu ver o que acontece. A PF para na tua casa. Sério? Se você não tiver uma boa justificativa, tá morrendo no hospital, alguma coisa do tipo. Um amigo meu foi solicitado para ser jurado. 20 dias. Pô, A polícia vai na sua casa te buscar. No caso militar, tu pega uma cadeia também, né? Pior ainda. Não, e o pior é assim, Você vai ele não se buscar. inscreveu em nada, não fez nada. Ele não sabe como achar o livro. Ser jurado. Pra ser jurado? Ele não se inscreveu em nada, não sabia de nada. Simplesmente ele recebeu um telegrama dizendo que era para comparecer lá. Foi jurado. Ficou 20 dias assim, trancado numa salinha, Fica. sem comunicação Não com pode ter ninguém, comunicação. nem em casa. E temos também os delegados. Esses daqui não são aqueles para quais você faz concurso, não, tá? São particulares que recebem delegação para executar certa atividade, obra ou exercício público, ou serviço público, e o fazem em nome próprio por sua conta e risco sob a fiscalização do poder delegante, como os colaboradores da... Esse CPA, anotem aí, porque a gente vai falar disso na próxima aula, quando a gente for falar de licitação. Então, são as concessionárias, permissionárias e as autorizadas
autorizatárias. Essa autorizatária que não consegue. Concessionárias. Permissionárias e autorizatárias. É de autorização mesmo, tá? Autorizatárias. Os leiloeiros e os cartorários. O que é esse MSZDP? É o nome da Maria, é a de Pietro. Formas de provimento. É mediante um concurso, exceto naquelas funções que nós já vimos que não precisa de concurso, tá? Mas para ser um agente público, normalmente se faz o concurso. É um processo administrativo utilizado para selecionar os agentes administrativos e os profissionais do serviço público, sendo a regra para ingresso oficial nas carreiras públicas. Logo, aplica-se tanto a servidores, cargos efetivos, quanto a empregados públicos. Lembra que ambos fazem o concurso. Sendo que para as funções públicas, a regra é que não seja aplicado concurso público, salvo para servidores, notariais e registradores. Aqui tem uma jurisprudência do STF e a partir desse momento vocês vão ver muito esse termo, sempre falando de jurisprudência. Por quê? Muita coisa não fala na lei propriamente, mas já tem a jurisprudência. E na prova também cai a jurisprudência, tá? Então eu sempre coloco a súmula para você em casa, quando for estudar, pega também a súmula, tá? Isso aí está na súmula 43. Isso, súmula vinculante. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Não existe mais as formas de provimento, ascensão e transferência. Há algum tempo, muito tempo atrás, o camarada passava para ser agente da PF. Aí ele ia, daqui a pouco ele conseguia transferência para ele se tornar delegado. Hoje em dia isso não acontece mais. Hoje você faz o concurso para delegado ou o concurso para agente, tá? Exceções ao concurso público. Como nós vimos lá atrás, o cargo eletivo, que são os eleitos, em comissão, ministro, secretário, diretor de departamento, função gratificada, chefe de setor, função temporária, são os PSS, e cargos especiais, ministros do STF, TCU, conselheiro do Tribunal de Contas. Ninguém tem nada para falar? Tem padrão hoje. Tipos de concurso. Você não trouxe o brownie? Não, trouxe um padrão só. Vou trazer o brownie. Maravilhoso. Na próxima aula eu trago o brownie. Acabou tudo, não dá pra trazer. Ainda bem que acabou. Maravilhoso. Um padrão ela fez só pra me trazer. Eu vou querer um. Tipos de concurso. Deverá ser de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Atenção! Não existe mais o concurso só com fase de títulos. Se cair na sua prova que foi um concurso só de títulos, isso não é concurso. Não é concurso. Isso pode até ser chamado de PSS, porque é só ali de acordo Processo seletivo com... simplificado. Isso, só ali no seu currículo, viu a sua qualificação e tal. Para PCS vale, para concurso não. PC. Jurisprudência do STF. As provas de títulos em concursos públicos para o provimento de cargos efetivos no seio da administração pública brasileira, qualquer que seja o poder de que se trate ou o nível federativo de que se cuide, não podem ostentar natureza eliminatória. Ou seja, o seu título ele não pode ser o suficiente para eliminar. Ou seja, você não tem um título, você não tem um mestrado, não tem um doutorado, isso não pode te eliminar do concurso. Você pode não ser classificado lá em cima. Pode servir como desempate. Serve para desempate, isso é uma coisa. Então por tabela serve pra eliminação, pô. Direto. É.
pode diretamente, mas só para sua prova você Precisa não ter vai. mestrado? Não, eu tô dando exemplo. Ah, é um título. Qualquer título. Qualquer título. Ah, Mas Pós não já- tem o pós já é título. um título, né? Oi? Pós, já é. Pós, já é. A prova de títulos, ela não tem a natureza eliminatória. É isso que você precisa entender. Não tem. Tipo, ela não pode... serve para desempate, beleza. Tipo um concurso militar, não posso ter filho. No caso, não, eu ter filho não seria um impedimento de eu fazer o concurso. Não. Entendi. O título seria o filho. Brasil. Se casar. Brasil. Prestando apenas para Ah, é? classificar. Casado também não? Militar? Não. Nem casado, nem ter filho. Depende. Depende. Pra oficial pode, eu acho. Não, pô, você Não. pode lá. Pode não, pô. Não, Prestando-se. pra Ah, cabo fez você PCS. pode ser casado. Agora, acima de cabo você não pode ser dependente. Nem AFA. AFA, ESA, PCS, EAS, Não, nada, aí nada. ok. Não, Só concurso militar que a gente tá falando, Só professor. interno, mas você já tá lá dentro, você faz. Boa noite, jogador. Prestando apenas, então, para classificar os candidatos, sem jamais justificar sua eliminação no certame, consoante se extrai a contar o censo do artigo 37, inciso 2. Cuidado! O STF fala que a prova de título pode ensejar pontuação. É aquela situação. Pode aumentar ali a sua pontuação, beleza. Conjugado com as demais provas objetivas. Mas não pode levar à sua reprovação. Já para o STJ, não há impedimento de que trate que a prova de títulos, por natureza, ter a natureza eliminatória. Ou seja, se perguntar de acordo com o STF, não é eliminatório. Mas se perguntar pelo STJ, é eliminatório. Vai depender da pergunta da prova. Tá? Para um é, para outro não é. É, agora pro Enem não pediram prova de títulos, não. Não? Na inscrição, não. Não, mas isso aí não é feito agora. Ah, Você tem que ler o edital bem, porque lá no finalzinho tem. sem. A acessibilidade. A Constituição, no artigo 37, inciso 1, todos podem assumir cargos, empregos e funções públicos com algumas ressalvas. Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em Lei. assim como os estrangeiros na forma da. Lei. Então vamos lá. Se no seu edital tem alguma coisa que está fora da lei, Não segue o princípio da legalidade, pô. os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Os brasileiros, precisamos entender que é de norma eficácia e contida, porque é de aplicabilidade direta e imediata, porém restringível. Aos estrangeiros é norma de eficácia limitada, porque é de aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Alguém consegue abrir a lei 8.112 no artigo 5º? Da Constituição Federal? Não, da lei. Ah, da lei. O parceiro vai puxar ali. Seria um exemplo aí, por exemplo, o próprio, como é que eu vou dizer, candidatura eleitoral, tipo, você pode ser até, acho que é prefeito, né? E se você for estrangeiro, aí acima disso você não pode ocupar. Uhum. A lei vai dizer os cargos que podem e os cargos que não podem. É importante, brasileiros são natos e naturalizados, né, professor? Isso. Artigo 13. Artigo 5º, Essa aula de parágrafo 3º. Essa aula de Constitucional também foi maneira pra caramba sobre nacionalidade e a pátria se for parar demais. São requisitos básicos para investidura em cargo público. A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o gozo dos direitos políticos, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a quitação com as obrigações militares. Idade mínima Tá de repetindo, né? 18. A idade A mínima idade de de 18 18 anos, aptidão física e mental.
parágrafo 3º que você quer? Isso. Cadê? As universidades. As universidades. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas, cientistas estrangeiros de acordo com as normas e procedimentos desta lei, incluído pela Lei número 9.515, de 20 de novembro de 97. Só isso? Acabou Só aí? isso, não tem. Ou seja, se for um estrangeiro, a lei vai ter que dizer que aquele cargo pode. Se a lei falar que não pode, que é só para brasileiro, é só para brasileiro. É basicamente isso. Presidente, por exemplo. O que você precisa saber é o nome da norma de cada um, porque isso pode vir cair. Então, para brasileiro, é norma de eficácia Contida. contida. Se for estrangeiro, eficácia limitada. É isso que você precisa saber. Tá? Toda e qualquer limitação ao ingresso e exercício da função deve estar colocada em lei e não apenas, tão somente, no edital. Tem a jurisprudência do STF, lá da súmula 684, que diz que é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições. Ou seja, determinado cargo está lá no edital que é só até 30 anos que pode fazer. Uhum. É constitucional ou é inconstitucional? Só. Depende. É inconstitucional. Depende. É regido por lei, não? Tem que ver o que Só é Aí constitucional tem que se ver. for justificado. A natureza da atribuição daquele cargo. Por exemplo, um cargo fuzileiro naval, é só até 22 anos. Policial federal é até 75. Porque depois disso... Viu? Teve um É cara, o tio Paulo. teve um cara que passou 52 anos na PRF. Ele vendia salgado na rua, na barraquinha. Tirou uma onda, filho. Aí ele começava a ver 52 anos. Pô, tá novo, moleque. Quando ele vai ficar novinho, vai ver somente um monte de cirurgia plástica. A súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse. Ou seja, é isso que eu estava falando com você. Prova de títulos. Eu estou terminando a faculdade e o cargo que eu quero é nível superior. Cara, continua estudando para o concurso, se inscreve. Porque você só precisa apresentar a documentação no final. Não é na hora que você está se inscrevendo. E pra chamar, olha. Então, assim, dá tempo, tá? E não a inscrição do concurso público. Súmula 266. Cláusula de barreira. São regras que limitam a convocação de candidatos de uma fase para outra nos concursos. Podem ser eliminatórias com o uso de fases. O TAF, a questão de saúde, questão psicotécnica e social, bem como por nota de corte e limite de candidatos. Tinham 300 vagas, o 301 vai dar de cara na porta. É constitucional, vale. Professor, Aí fica no pouco de dezembro. uma dúvida aqui que provavelmente eu vou passar por isso. Tem um concurso, por exemplo, o concurso tem por exemplo, o concurso eu fiz da polícia, não passei, podia ter passado. A altura mínima era 1,75 m. Eu tenho 1,62 m. 1,75 m? Eu tenho 1,62 m. Passei no concurso. Não, Não é. Nem se eu entrar com recurso na justiça. não. É constitucional isso. É requisito, né? É um Pô, mas- requisito, pô. Tá no edital. Se não tivesse nada no edital, era uma coisa. Faz uma cirurgia só pra você. Pô, 10 centímetros? Bota um Aumenta o calcinho joelho. no sapato. Bom, não faça assim, Cara, não. Coloca o Já ferro na perna, na estica. época de pandemia, muita gente que pegou pandemia, né, tava com Covid, aí passou no concurso, aí chegou perto ali do TAF. Como que faz o TAF? Não tem como, pô. Não faz. Questão respiratória imensa. E aí, como é que faz? O que é TAF? O TAF é o teste Físico. físico, teste de aptidão física. Ah, o teste de aptidão física. E aí, como é que faz? Bora.
Na época da Covid? Não faz, pô. Não Não faz, faz. pô. Restrição respiratória. Ai, morre na hora. Pô, igual o cara fez na civil, pô, pra fazer a corrida, teve infarto e morreu, pô. Passa mal, depois abre recurso, depois vai de novo. Não adiantou. Não adiantou?